Você que é líder de equipe, você há de concordar comigo que sem uma equipe engajada, você até bate metas, mas não vai conseguir fazer com que essas metas se mantenham de maneira sustentáveis. Hoje nós vamos falar especificamente do método 7 em 30. Eu vou contar um pouquinho para vocês como tudo começou, como essa metodologia surgiu na minha vida, e eu quero muito que vocês realmente prestem atenção, tá? Vai ser um conteúdo, como eu coloquei ontem na live, mais denso, vai ser um conteúdo mais longo, porque eu quero realmente falar todas as etapas, todos os processos que você precisa saber para chegar ao final ciente realmente do que esse método pode te proporcionar como líder de equipe, beleza? Então, estou aqui com todas as informações na minha tela, para não esquecer de falar nada, nenhum detalhe daquilo que eu considero muito importante para você, que é líder de equipe, beleza? Para você que está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Esse é um movimento, galera, que eu criei juntamente com a Kit, minha irmã, minha parceira nesse projeto, nesse sonho grande de capacitar a liderança de equipe e que atua dentro das centrais de atendimento. Nós temos juntas o propósito de transformar a imagem desse setor, né? Isso porque nós viemos do setor de atendimento ao cliente. A gente sabe exatamente a necessidade, né, desses profissionais que prestam atendimento por telefone. Então, já que viemos desse setor, nós conhecemos muito bem as necessidades. E quando a gente ouve falar de telemarketing, a grande maioria dos consumidores desaprovam a forma como esse atendimento é feito. Muito em função do despreparo da liderança de equipe. Sim, eu sei bem porque eu também estive por um período da minha trajetória despreparada. Então, esse líder de equipe, ele precisa desenvolver, só que antes dele desenvolver, ele precisa ser capacitado. E a gente sabe que esse é um déficit dentro das empresas, né? Dentro das centrais. Então, eu vou te apresentar hoje uma metodologia de trabalho que tem um passo a passo, como se fosse uma receita de bolo, sabe? Eu ajudei, galera, centenas de líderes que, assim como você, que também é líder de equipe, que me assiste aqui nessa live, eu ajudei a fazer toda a parte de engajamento das equipes. E, mais do que isso, né? Como bater metas de maneira sustentável. Então, você que é líder de equipe, você há de concordar comigo que sem uma equipe engajada, você até bate metas, mas não vai conseguir fazer com que essas metas se mantenham de maneira sustentáveis. E é isso que eu quero te mostrar aqui hoje. Como engajar a sua equipe a ponto dela entregar resultados mês após mês e, consequentemente, trilhar o caminho que vai te levar à meta, né? Porque esse é o grande objetivo do líder de equipe. E não é simplesmente entregar a meta, mas que ela seja sustentável. Essa metodologia, que se chama 7 em 30, e aí você pode se perguntar, Naice, o que é 7 em 30? São 7 passos que, se você seguir, você vai engajar a sua equipe em 30 dias. Isso eu te garanto, porque eu consegui. Mas grande parte das vezes que eu falo sobre esse assunto, com quem não conhece, né, a minha metodologia, normalmente as pessoas pensam assim, Naice, isso me parece bom demais para ser verdade. O que é isso, afinal, né? É uma fórmula mágica? Então, se você que está com dúvidas também, está aí do outro lado me assistindo com esses mesmos questionamentos, você está no lugar certo. Porque se eu estivesse escutando isso antes de eu comprovar que é possível, porque eu pratiquei, né, diretamente ajudando centenas de outros profissionais, de outros líderes. Então, além de eu ter praticado, eu ainda ajudei supervisores, coordenadores, que colocaram em prática com as suas equipes. E se eu não tivesse vivido tudo isso, praticado tudo isso, eu também pensaria assim como você. Eu quero que você dê uma olhada nessas pessoas. Assiste esse trecho desse vídeo e eu já volto aqui para a gente continuar a nossa live. Com a Naice,
Eu tive muitas experiências de feedbacks positivos, de orientações, de treinamentos voltados para isso, mas como alguém em quem eu poderia pedir uma orientação profissional, como um coaching mesmo, eu encontrei direcionamentos e pontos de vista que eu não tinha sobre a minha própria pessoa. Ter mais determinação e olhar as coisas por outro ângulo. Eu consegui evoluir, desenvolver os meus pontos e ela citou aquilo que eu precisava. E realmente, depois de mais ou menos 6 meses que a gente teve essa conversa, eu participei de processos seletivos, eu fui aprovada, eu cresci de cargo. E foi uma experiência incrível que eu passei com a minha antiga gestora, a Helenice, uma baita de uma gestora, né, pelo falta a palavra, uma grande profissional, me ajudou muito, me desenvolveu muito no mercado de trabalho. Graças a ela hoje eu tenho meus objetivos dentro da empresa, e isso é muito importante, quando a gente tem um gestor a qual mostra onde conseguimos chegar. Quando eu participei do projeto e vi o quanto ele pode influenciar positivamente as pessoas, o quanto ele pode ajudar no desenvolvimento, o quanto ele pode ajudar no crescimento profissional. O profissional ele também sempre tem que estar em desenvolvimento, ele sempre tem que ter uma autocobrança, isso é necessário, ele não pode parar no tempo. E o projeto, ele apresentava bastante isso, que nós tínhamos que ter um autodesenvolvimento e sair da zona de conforto, que é muito necessário. Eu comecei em 2016 como operador de telemarketing, atualmente estou como analista de BI. Parte do meu desenvolvimento profissional se dá justamente ao projeto. E conheço pessoas que se tornaram supervisor, coordenador. Fala sério, galera. Viu só? Essas pessoas, inclusive, elas praticaram o método 7 em 30. Né? Várias conseguiram engajar suas equipes, muitos deles, inclusive, bateram metas. E não simplesmente bateram as metas, mas de maneira sustentável, de forma recorrente. E alguns desses profissionais foram até promovidos mais de uma vez, inclusive. Então, isso quer dizer, Nice, que todo mundo que pratica o método 7 em 30 consegue engajar suas equipes em 30 dias. E ainda bater metas? Não. Absolutamente não, galera. O que eu estou dizendo aqui é que praticar o método 7 em 30 não é fácil e muito menos típico. Se todos os líderes de equipe conseguissem, não existiriam vários, né, dentro das centrais, sem saber ou o que fazer para lidar com os conflitos dentro das suas equipes. E ainda, nós sabemos bem que tem tantas dificuldades para esse líder para entregar resultados, mas dentro dessa minha trajetória, eu pude, inclusive, acompanhar muitos líderes que conseguiram, né? Outros que evoluíram, inclusive, e até consideravelmente. Os resultados da equipe deles demorando um pouco mais para entrar no cenário de entrega de metas. Então, alguns entregaram até mais rápido, mas outros não. Então, só que a diferença é que quando eles entregavam as evoluções ou as metas, eles conseguiam se destacar e aqueles que não conseguiam entregar demonstravam evolução, né? Então, assim, além de demonstrar evolução, eles conseguiam, com esse método, ter diagnósticos muito claros do porquê que não entregou, quais foram as variações para corrigir a rota no mês seguinte. Então, isso que é o mais importante, né? Até porque você que trabalha dentro da central sabe que resultado você não justifica, mas você explica, caso você tenha um plano estruturado, né? Que explique esses desvios, e isso vai fazer com que você demonstre maturidade, porque daí você vai reconhecer os gaps que você tem, e você vai ter muito claro o que precisa ser feito. Esse é o grande diferencial do 7 em 30. E eu te falo isso com muita propriedade. Eu vou contar, inclusive, mais detalhes, né? Mas, olha só, não parou por aí. Escuta esses depoimentos de profissionais como você, que depois de praticarem o método 7 em 30, foram promovidos em função das entregas de resultados sustentáveis. Tem uma grande diferença aí. E claro, né, por estarem preparados quando a oportunidade chegou para eles. Escuta só e eu já volto aqui para a gente continuar nossa live.
Eu trabalho há cerca de 9 anos no call center, onde eu tive a oportunidade de me transformar como profissional. A metodologia foi um negócio que eu atuei junto com a NICE, é como uma filosofia. No papel da liderança, como foi o meu caso, ele precisa ser feito com excelência, precisa ser doado de corpo e alma, porque além da autocobrança e a busca pelo conhecimento, é a aplicação nisso no dia a dia como realmente uma filosofia. Eu tive a oportunidade de virar um cenário totalmente difícil dentro da minha equipe, fazer com que as pessoas busquem a excelência nos resultados, o atingimento das metas, um propósito. Eu consegui ter um propósito do 12 de 12, bater meta os 12 meses do ano. E em conjunto, totalmente fora de qualquer perspectiva até mesmo da companhia, de atingimento tão sustentável de meta. Isso daí foi tão transformador dentro da minha carreira como supervisor, que eu participei de um projeto de seleção interna na empresa, fui aprovado, consegui, hoje eu sou um coordenador. Atingimos todas as metas que estipulavam pra gente. Realmente ela é diferente, não tem como falar da NICE sem se emocionar e falar o quanto ela é importante na minha vida. Uma informalidade muito gostosa, um conceito de trabalho inovador, uma vontade que diferencia, uma fé no negócio que faz com certeza a diferença. Então estou aqui para elogiar, para homenagear e para dizer que eu sou um fruto desse trabalho e que eu sou muito grata, inclusive. Essa metodologia agregou bastante também no meu dia a dia, né? E faz toda a diferença, porque é cuidar de pessoas. O resultado são pessoas que fazem. Então a gente precisa entender essas pessoas e direcionar. Isso fez com que não só eu, como toda a operação, batêssemos as metas e desafios com menos tempo durante o mês. A melhor coisa que nos aconteceu. Isso foi feito pela NICE. Eu fiz um vídeo recente falando da metodologia. Ele estava todo como coordenador de operações. E eu venho aqui para dizer para vocês que eu alcancei novos patamares. Eu tive uma promoção, né, da coordenação para a gerência, justamente porque eu tenho trabalhado a questão da metodologia. E queria dizer para vocês, né, do quanto ela é importante, o quanto ela traz resultados. Eu sou a prova viva, né, do que aconteceu, aplicando esses conceitos no nosso dia a dia, nas nossas operações, tanto que no vídeo anterior eu falava para vocês que eu faria questão de aplicar dentro das minhas operações essa preocupação com a pessoa, com o desenvolvimento, replicando esse conhecimento, o seu conceito, a sua metodologia, os seus ensinamentos dentro da minha vida pessoal, da minha vida profissional, e o quanto isso surte efeito para você ver. Desenvolvemos pessoas dentro das nossas equipes, essas pessoas também foram promovidas, né, galgaram cargos de liderança, e a empresa, né, olhando também para o meu trabalho, para a equipe, decidiu então me promover do cargo de coordenador para gerente de operações. Então eu quero colocar para vocês de forma concreta, né, essa minha promoção, que é fruto de um trabalho que tem um conceito muito sólido e que, acima de tudo, de resultados. Sou muito grato, né, à NICE, a esse processo, essa metodologia que ela tem procurado aplicar e repassar a todos, né? Então vale a pena, mais que comprada a ideia, e satisfeito porque só trouxe benefícios. É claro que nem tudo é flores, mas posso te dizer que o objetivo ele foi alcançado, né? De forma sólida, concreta, estruturada. Isso foi um trabalho em conjunto, onde todo mundo, né, da nossa equipe lá, por exemplo, de alguma forma foi promovido. Então todos estão felizes, assim como eu estou, porque realmente traz um benefício muito grande para a minha vida, para a vida da equipe, para o negócio, como eu coloquei no vídeo anterior. Nice, parabéns mais uma vez, tá bom? Sucesso! E até a próxima, já falando de um novo cargo, se Deus quiser. Eu recebi a mentoria da NICE um pouquinho antes, um dia antes de fazer a apresentação. Minha apresentação de resultados foi um sucesso. Falei os pontos, ela me preparou, ela soube me mostrar, inclusive, os 7 passos para entregar a meta em 30 dias. Eu consegui. Estou praticando porque é um método de repetição. Mas hoje eu tenho total noção do quanto isso é importante. Eu vejo o quanto isso vai representar na minha remuneração variável. Eu sei quanto isso está representando na minha autoestima como líder.
líder, porque ter autoestima é fundamental para a liderança. Eu projetava entregar cerca de 80% do resultado. Isso daí é uma pressão muito grande em cima dos coordenadores, em cima dos gerentes, dos supervisores e, por consequência, dos operadores, para serem mais produtivos. Só que o problema é que todo mundo sabe o que precisa ser feito, que é bater a meta, mas as pessoas não sabem o como isso precisa ser feito, que é os passos do 7 em 30 vão justamente auxiliar. E pessoas como a Kit e a Nice, elas têm esse objetivo de trazer essa visão ampla, que agrega valor diretamente para os negócios e por consequência, para os profissionais que se dedicam em fazer toda a diferença. Eu cheguei no final equalizando as minhas metas numa média de 110% no atingimento. E eu consegui, junto com o meu time, aplicando o método em 3 semanas, bater a minha meta, reverter o cenário. Então é um método que possibilita você de bater a meta em 1 mês, mesmo saindo de um cenário de meses de não entrega. A metodologia, ela tem um intuito, ao meu ponto de vista, de colocar e implementar maneiras diferentes e posições diferentes que um profissional de atendimento pode ter. A relevância que um profissional de atendimento tem e, além do mais, o conhecimento que ele pode ter, o espaço que ele pode ganhar no mercado de trabalho, seja receptivo, seja atendimento ativo. Então, o intuito da metodologia é formar profissionais de atendimento cada vez mais qualificados e melhores, trazer todo o embasamento, mais conhecimento para que possa ser melhorado as técnicas dentro de um atendimento. Para mim, dividir melhor as minhas tarefas dentro do atendimento, me articular melhor, poder trazer isso para mim de uma maneira diferente, até mesmo com relação às minhas metas. E a metodologia, ela além de me trazer resultados, ela me trouxe também muito conhecimento, um contato mais humanizado na maneira de abordagem, na responsabilidade que nós temos em lidar com clientes todos os dias, os apuros, tratar os medos. O projeto ele tem o intuito de incentivar cada vez mais e poder trazer esse entendimento para as pessoas, o valor que esse projeto tem. Então é muito importante a gente levar isso para as pessoas, elas entenderem a missão de um profissional de atendimento. Faz parte de mim. E eu espero que nós possamos aí, de uma forma geral, poder alarmar por todos os cantos e trazer o melhor que há dentro desse projeto para muitas empresas e atingir assim patamares inalcançáveis. É muito bom, eu fico muito feliz de relembrar desses casos, porque eu lembro muito bem como essas pessoas se sentiam, né? Porque eles se esforçavam demais para entregar os resultados, para engajar a equipe, e eles não conseguiam encontrar a forma certa, né? E depois que eu apresentei o método 7 em 30, que é uma metodologia desenvolvida para capacitar os líderes, né? Para capacitar, para mostrar como deve ser feito. E aqueles profissionais, claro, que querem ter uma jornada de engajamento com a equipe, além das entregas de resultados. Então, eu fico realmente, assim, muito, muito feliz, muito orgulhosa mesmo, sabe? Primeiro, de mim, né? Porque eu desenvolvi, eu consegui estruturar um método que ajuda esses caras. E, mais do que isso, né? A partir das minhas experiências. E, principalmente, eu fico muito orgulhosa porque eles aceitaram a minha ajuda. Eles acreditaram que eram capazes e que foram para o campo de batalha com a equipe deles, né? E juntamente com essas equipes, eles deram a volta por cima. Então, assim, o sabor da vitória não tem preço, né? Mas imagina o seguinte, quando você aprendeu a andar de bicicleta, né? E se você não anda de bicicleta, com certeza você conhece alguém que aprendeu a andar, né? E aí eu quero que você reflita no seguinte, você já sai pedalando de primeira? Não, né? Você leva um tempo. Para você aprender a andar de bicicleta, você toma algumas quedas, né? E o melhor é que quando você persiste, você continua, você aos poucos aprende, e assim como o método 7 em 30, à medida que você vai praticando, você vai percebendo que você se torna cada vez melhor. O método ele é simples, porque ele é um método de repetição.
Então, para pedalar bem, é só repetir o processo. E o 730 é exatamente assim. Então, é algo que eu falo realmente com muita propriedade. E olha só um outro exemplo, né? Numa competição, por exemplo, de ciclistas. Você sempre tem um que desponta. Você já reparou isso? Talvez você saiba, talvez não, mas os ciclistas profissionais, aqueles caras que realmente se destacam, que tem realmente um foco diferente, eles têm objetivos claros. Sabe por que eles são mais velozes? Porque eles pedalam na descida, enquanto a maioria faz o quê? Aproveita a descida para descansar, né? Já ralou muito, já pedalou demais, então agora eu vou descansar. Mas por que o ciclista pedala na descida? Porque o ciclista diferenciado, aquele que é diferenciado, ele sabe que mais à frente ele vai se deparar com uma subida. E aí, como ele pedalou na descida, ele já vai estar no embalo. Enquanto que os demais vão fazer o quê? Vão ter que pedalar em dobro para conseguir pegar o ritmo, né? Então, pedalar na descida funciona? Com certeza funciona. Dominar a técnica, né, de continuar no embalo, mesmo cansado. Porque imagina o nível de estresse. Você acha que é fácil dominar essa técnica? Definitivamente não. Não é mágica, né? Assim como qualquer método, exige treinamento, galera. Não é fácil. Exige comprometimento, dedicação, para você ter vantagem competitiva. E aí, quando você traz essa realidade para o mercado de trabalho, é exatamente assim que funciona, como numa corrida, né? Como essa corrida, por exemplo, de ciclistas que eu acabei de dar o exemplo. Você tem competidores, né? Então, assim, só que você precisa decidir se você quer competir de maneira amadora ou profissional. E aí, essa decisão, eu não consigo tomar por você. Né? Então, assim, você que está aí desse lado assistindo é que deve tomar essa decisão. Eu escolhi ser profissional. E por isso, eu comecei dentro da central de atendimento numa PA, como atendente. Passei por várias dificuldades, né? Mas eu passei por áreas estratégicas, eu alcancei, como por exemplo, áreas de qualidade, de treinamento, eu alcancei o nível de supervisora, e aí passei a ser líder de equipe, fui para a coordenação de equipe, fui para a gestão de clientes e cheguei ao patamar gerencial, enquanto vários outros que começaram inclusive comigo, né? Iniciaram junto a trajetória dentro da central há 20 anos atrás, mas eles desistiram ou não saíram do lugar. Por quê? Porque atuaram de maneira amadora, fizeram mais do mesmo. Né? Então, assim, eu vou conseguir mostrar para você o caminho da fonte, mas beber a água dessa fonte é uma decisão tua. Isso ninguém vai mudar. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que quem pratica o método 7 em 30 sai com certeza na frente. Não tenho a menor dúvida, né? Então, eu estou dizendo que se você conseguir engajar a sua equipe e, consequentemente, entregar as metas, olha, você vai levar vantagens que são incomparáveis em relação aos líderes que não praticam, que nem sequer conhecem o método. E assim como no ciclismo, na música, tudo o que acontece é o seguinte: existe uma curva de aprendizado, né? Então, você precisa ter isso muito claro com você. Se você está no nível X e quer chegar no nível Y, cara, assim, desculpa, você não vai conseguir, esquece. Sabe por quê? Porque você precisa investir tempo de aprendizado, então você perde performance. Mas como assim, Nice? Perder performance? Você está falando aí de um método que vai me ajudar a entregar metas? Né? Em muitos momentos, galera, você vai precisar treinar algo que você não dominava antes. Seja uma técnica, vou dar aqui um exemplo. Quando você assume, né, e caso você não tenha tido essa experiência, já vai aprendendo. Quando você assume uma equipe, né, uma equipe nova, você precisa conhecer as pessoas, você precisa dominar as regras, e só depois de você dominar os processos e conhecer essas pessoas, essas que integram a sua equipe nova, é que, quem sabe, você vai se tornar um líder melhor. Então, o processo natural é que você perde e depois que você aprende um novo método, você cria novos hábitos, aí sim
você tende a ir para frente e assim como pedalar, o método 7 em 30 tem etapas. Definitivamente não tem como você aprender o método 7 em 30 se você não quiser. Acima de tudo, você precisa querer, né? Como tudo na vida. E investir tanto em comprometimento quanto energia da sua parte. Não tem jeito, galera. Eu gosto de falar isso antes de começar, para deixar tudo preto no branco, para você realmente entender como é que a banda vai tocar daqui para frente, né? O fato é o seguinte, todo líder quer engajar sua equipe e bater metas. Mas o ponto é, nem todos querem fazer o que realmente é necessário ser feito para conseguir chegar nesse patamar. Mas se você se dedicar e colocar em prática da forma exatamente como eu vou te direcionar aqui, as chances são que você vai conquistar uma equipe engajada, que você vai conseguir conquistar o respeito dessa equipe e naturalmente, e de tal forma, galera, o mais bacana é que você vai conquistar o respeito de tal forma que os desafios serão enfrentados sem sofrimento. Não pode ter sofrimento, sabe? Você vai ter mais tempo, inclusive, para realizar as suas tarefas, aquelas, né, do dia a dia, porque a sua equipe vai se tornar autogerenciável. Tem noção? Você dá um direcionamento e a tua equipe simplesmente seguir. E mais do que isso, você vai conquistar visibilidade dentro da empresa, porque você vai ser visto como líder que coloca em prática um método de trabalho de maneira sustentável, consegue entregar os seus resultados e que estará preparado para novas oportunidades que surgirem. Então, assim, não é simplesmente, eu quero ser promovido, você precisa se preparar para essa oportunidade, né? Mas, como afinal eu descobri esse método? Eu quero agora começar a contar para você como que surgiu essa metodologia de trabalho, né? Que hoje eu chamo de 7 em 30, mas que não era assim, né? Então, assim, há 20 anos, minha irmã, que é a Kitty, ela começou a trabalhar no setor de atendimento ao cliente dentro do call center e comentava comigo, ela chegava em casa muitas vezes eufórica, né, contando como era a experiência do atendimento, ela falava das oportunidades que eram oferecidas dentro dessas empresas, e aí depois de um mês que ela tinha iniciado, eu comecei a trabalhar no mesmo setor, inclusive, que a Kitty trabalhava. Então, ela ficou sabendo de algumas oportunidades, ela levou o meu currículo, eu participei do processo, e aí, dentro do call center, a gente sabe que não tem limitações em relação a parentes, né, trabalharem todos juntos. E isso é muito legal, porque quantas famílias, inclusive, eu conheci que trabalhavam juntas, chegavam juntas, iam embora juntas, e conseguiam até discutir, né, as oportunidades e as dificuldades que eles tinham ali no dia a dia. Então, nós começamos dentro das centrais como operadoras de atendimento, dentro de uma operação que vendia, era uma operação de vendas, né, de produtos financeiros, um ativo de vendas. Então, nós entrávamos em contato com aqueles clientes, muitas vezes ligávamos em momentos inoportunos, e a gente tinha que ter ali, jogo de cintura para isso, né? Então, logo no início dessa nossa experiência, dessa nossa trajetória no atendimento, a gente percebeu que seguir um script, porque na época tinha lá o script, né, onde a gente tinha que falar a mesma coisa para todos os clientes, só que a gente percebeu que, cara, cada cliente tem a sua dificuldade, tem a sua necessidade. Então, nós começamos a buscar novas formas de abordar esses clientes, tentando oferecer, durante os nossos atendimentos, o mesmo tipo de atendimento que nós gostaríamos de receber. E aí é a grande sacada, né? Depois que a gente descobriu que isso era empatia, né? Que é o tal de você se colocar no lugar do outro. Com o passar dos meses, olha que interessante, mais seguras no atendimento e já conhecendo, né, as regras do negócio, porque até então nós éramos novas ali na operação. Então, quando a gente começou a dominar realmente, nós começamos a conversar mais naturalmente com esses clientes, usando apenas pontos que eram obrigatórios, né? Mas
que a gente foi adequando ali ao longo da nossa abordagem. A gente não seguia mais aquele roteiro engessado. Então, nós entendíamos a necessidade desses clientes, nós compreendíamos o que era a solução mais adequada ali para ele e começamos a oferecer um atendimento único e personalizado para cada cliente que nós atendíamos. Então, depois de 2 anos como operadoras, aí a gente acabou se separando dentro dos call centers, né? Porque cada uma seguiu, ainda dentro do call center, cada uma seguiu rumo para operações diferentes. Eu, por exemplo, eu passei por áreas estratégicas, então eu fui para o departamento de qualidade, depois eu fui ser analista de treinamento, só que daí, depois de alguns anos nessas áreas, o que fazia o meu coração bater forte mesmo era estar dentro das operações, né? E foi quando, depois de 2 anos dentro dessas áreas que me ensinaram muito, eu participei de um projeto interno. E adivinha? Eu fui promovida, né, assumindo, então, uma equipe, já como supervisora de operações. E foi aí que começou a minha trajetória como líder. Nossa, eu me lembro, assim, e até hoje eu sinto a emoção que foi minha primeira promoção, sabe? Eu comecei a vislumbrar ali um salário melhor, dar um orgulho para os meus pais. Na época eu já era casada, então eu imaginava eu chegando em casa, contando, né, as minhas conquistas para o meu esposo, para o meu filho. Então, imagina, assim, o que realmente fazia o meu coração bater forte era cuidar de pessoas. Era isso que me realizava profissionalmente. E aí eu fui em busca disso, né? Voltei para operações e foi assim que tudo começou. Há 15 anos, né? Eu tenho um total de 20 anos, mas 15 anos dessa minha trajetória como líder de equipe. Foi aí que, nos primeiros meses como líder de equipe, eu comecei a perceber alguns pontos que, quando a gente é operadora, quando a gente está no nível iniciante, a gente não percebe. E eu comecei a perceber o volume de demandas que esse líder de equipe tem. Então, eu conheço bem a tua realidade. É folha de ponto para você atualizar, relatórios, planilhas para você preencher. Isso sem falar da parte de gestão, né? Gestão de pessoas, que para um líder é fundamental. Mas eu era tomada pelos processos, pela rotina, e eu não conseguia dar foco nas pessoas. Quando eu percebia, já tinha encerrado o meu expediente, né? O meu turno de trabalho. E aí eu tinha 2 alternativas: ou eu ficava de banco de horas, ou eu finalizava mais um dia com uma rotina maluca, engolida pelos processos, e as pessoas ficando em segunda prioridade, quando deveriam ser a primeira, né? Então, bom, após meus primeiros meses nessa pegada maluca, chegou uma hora que eu falei, deu pra mim, chega. Só que não pensa que eu desisti, porque eu não desisti. Eu decidi, eu escolhi fazer algo diferente. Então, eu comecei a estruturar, né, uma forma de trabalho que me permitisse o mínimo de possibilidade para eu organizar melhor a minha rotina. E, principalmente, claro, né, fazer a gestão de pessoas, que era meu foco como líder de equipe. Mas, como eu relatei, eu não conseguia, né? Então, meu sonho era muito simples. E eu tenho certeza que muitos de vocês que me assistem compartilham desse mesmo sonho. Era conquistar promoções, porque, afinal, eu sabia, né, como as pessoas da minha equipe, estando comprometidas com os resultados, eu sabia que participar de processos dependia do quê? De eu bater metas, de eu ter uma visibilidade, né? E a partir das entregas de maneira sustentável, de maneira recorrente, eu começaria a ter uma visibilidade cada vez melhor, e aí sim eu estaria preparada para buscar novas oportunidades. Claro, né? Me preparando para elas. De novo, não adianta a gente querer oportunidades. É muito importante que você se prepare. Mas, como líder de equipe, eu tinha um grande desafio na minha vida, que com certeza você que é líder também compartilha. Eu dependia das pessoas da minha equipe baterem as metas, para então eu conseguir bater as minhas. Né? O resultado do líder é a tabela, você não faz mais resultado diretamente. E aí, passado o período de euforia por conta dessa promoção que eu tive, a minha ficha caiu. E foi assim, né, no momento de angústia, que surgiu o método 7 em 30. E naquela ocasião, eu coloquei em prática de maneira intuitiva, eu nem sabia
que era um método, e muito menos que ele ia se chamar 7 em 30, né? Então, eu não tinha ideia do poder que eu tinha nas minhas mãos com aquele método, né? Então, realmente era um método que fazia a diferença e eu vivi isso diretamente. Então, eu lembrei de cada etapa daquilo que eu fazia quando eu atendia lá na linha de frente, como operadora, né? E quais eram as necessidades que eu tinha. E aí, o que eu fiz? Os meus supervisores, na ocasião, eles não enxergavam aquelas dificuldades que eu tinha como operadora. E daí, o que eu fiz? Eu comecei a participar de treinamentos, de cursos voltados à liderança de equipe, que me dessem realmente subsídios, né? E que me ajudassem. Mas sabe qual era o meu maior desespero? É que quando eu chegava lá no meu campo de batalha, eu tinha muita dificuldade de colocar em prática. E aí eu percebi que teorias até fazem sentido, né? Até ajudam de alguma maneira. Mas sem colocar a mão na massa, muito do que eu aprendia não era possível. Eu não conseguia, de fato, desenvolver um trabalho com base naqueles treinamentos que eu recebia. Então, eu me sentia angustiada com aquele sentimento de fazer muito esforço e obtendo pouquíssimos resultados. Não da forma que realmente eu precisava para conseguir o meu objetivo de ser promovida, né? Então, quando acontecia tudo isso, eu falava assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí eu peguei partes dos treinamentos, parte daqueles cursos que faziam sentido para a realidade que eu tinha naquela ocasião, e aí eu comecei a estruturar um passo a passo, com o objetivo de engajar as pessoas que eu liderava. E por que engajar, né? Uma equipe engajada, ela se torna mais forte, ela se torna comprometida com os seus resultados, e não só com os resultados delas, com os resultados dos colegas, porque ela se preocupa quando ele tem um colega que não está conseguindo entregar os resultados, ele quer ajudar, e, consequentemente, com os resultados da equipe, que acaba sendo o teu resultado como líder, né? Então, após uma jornada de 3 anos como supervisora, eu consegui, depois de entregar resultados muito bons, muito consolidados, eu fui promovida novamente para a coordenação, para a gestão, alcançando o patamar gerencial. E em todos os momentos da minha carreira como líder, eu apliquei, eu pratiquei e repliquei o método que eu utilizei e utilizo até hoje, né? Por 15 anos da minha trajetória. Então, eu poderia simplesmente ter aberto mão, né? Olha que lindo, assim, sabe? Eu consegui ajudar dezenas de líderes a conquistarem seu espaço dentro dessas operações. Então, eu me orgulho muito, sabe? Dessa trajetória, desse momento da minha carreira, dos resultados que realmente eu entreguei e que essas pessoas que eu ajudei também conseguiram entregar. Então, finalmente, eu conseguia ver algo, eu consegui enxergar algo que funcionava para a minha realidade como líder. E aí, foi quando as metas começaram a ser entregues, as pessoas começaram a querer saber mais, eu não medi esforços para ensinar, e aí eu fui engajando a minha equipe, eu comecei a ter pessoas ali preocupadas com as entregas delas, e, inevitavelmente, as promoções foram acontecendo. Enfim, eu quero dizer que eu comprovei, sabe, o método que realmente funciona. Foi uma experiência incrível que eu tive e que pude proporcionar para vários outros líderes, né? Que muitas vezes, eu tenho certeza que você se sente perdido e que você muitas vezes não tem ideia do que fazer para reverter cenários que são complicados, e olha que não são poucos, né? Como vários que eu também enfrentei, e olha que incrível. Eu não somente tinha estruturado um método diferenciado, como também eu sabia ensinar. Então, isso realmente me enchia de prazer, né? Mais do que isso, eu percebia que eu curtia demais quando eu ensinava e quando eu via as pessoas conseguindo evoluir de patamar. E isso começou a me viciar, sabe? Eu comecei realmente a querer colecionar cada vez mais histórias de sucesso como essa. Mas algo que eu percebi ao longo dessa trajetória foi que o método 7 em 30, ele não é para qualquer líder de equipe, definitivamente não. Ele é para líderes que sabem que precisam, mas que devem se dedicar,
né, que querem conquistar resultados incríveis. Não é simplesmente para mais um dia de trabalho. Ah, tô aqui fazendo para ver no que vai dar. E mais do que conquistar sozinho, junto com a sua equipe, né? E eu tô falando de resultados no sentido amplo mesmo. Seja lá o que for para você resultados. Pode ser que para você seja engajar a sua equipe, pode ser que para outras pessoas seja simplesmente conquistar promoções, como era o meu caso, né? Assim, eu atuava e o meu objetivo era realmente ser promovida, só que para isso tinha passos antes que eu precisava conquistar. Pode ser que para você seja simplesmente conseguir resultado, pode ser simplesmente conseguir organizar a sua rotina, né? Então, seja qual for a sua definição de resultados, na realidade de um líder de equipe, o fato é que você precisa garantir as entregas, você precisa conseguir, né, ter realmente essa equipe que vai te ajudar a alcançar patamares que nem você imaginaria ser possível alcançar. Então, a consequência disso vai ser o que você considera como resultados, tenha certeza. Um dia, né, conversando com a Kitty, sobre as conquistas, sobre tudo que eu conseguia fazer com esse método, ela falou assim para mim, Nice, por que você não ensina para muito mais líderes esse método através do marketing digital, escalando, né, para o máximo de pessoas? E aí eu parei, né, por um instante e parece que me deu um estalo. E aí foi quando nós começamos a nossa jornada empreendedora, onde nós investimos em cursos, né, em palestras, com profissionais que são referências do mercado digital para nos preparar. Lembra que eu falei? Você precisa se preparar. Então, nós participamos de mentorias que nos levaram para outro patamar. Eu quero continuar colecionando histórias, né? Aquelas que eu colecionei enquanto eu estava lá, né, presencialmente, foram lindas, mas foi uma fase. E agora eu inicio uma nova jornada, onde eu quero realmente poder ajudar líderes, supervisores e coordenadores que atuam dentro das centrais de atendimento, e eu quero poder também te ajudar a transformar vidas, né? E não somente a tua vida, mas a vida das pessoas que você lidera, porque quando você faz uma gestão assertiva, inspiradora, consequentemente, você desenvolve sucessores. Isso que é incrível, né? Deixa, então, eu compartilhar minha tela aqui com você. O que é, Nice, afinal, esse método 7 em 30, né? Que você tanto fala. Quais são os passos que compõem o método, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui. Então, olha só. Método 7 em 30, o que é, como colocar em prática. O método, eles são 7 passos, né? Como eu falei, para engajar a sua equipe em 30 dias e bater metas de maneira sustentável. Ele tem como foco principal a ferramenta PDCA, que é uma ferramenta que vai te ajudar a planejar, a executar, a checar ou verificar, né? E partir efetivamente para a ação. É uma ferramenta de melhoria contínua. Isso que é o legal do PDCA. E o método 7 em 30, como ele é um método de repetição, ele vai possibilitar a você essa melhoria contínua. Eu passei vários perrengues dentro da central. Em muitos momentos eu era fortemente cobrada para entregar as minhas metas e eu não conseguia. Então, eu fui realmente em busca de estruturar algo que funcionasse para mim. Eu tenho certeza que vai funcionar também para você, assim como funcionou para vários outros profissionais, né? O bacana de tudo é que a repetição, ela vira hábito. Então, quando você repete muitas vezes algo, como escovar os dentes, por exemplo, né? Você tem o hábito, você cria hábito tomar banho. Todos os dias você tem o hábito de tomar banho. Por quê? Porque é um método que você repete todos os dias, a todo momento. Então, ele é dividido em 3 etapas. A primeira etapa, que é o seu estado atual, ó, vou só voltar aqui, ó. O estado atual, ele tem 3 frentes, que é o levantamento das informações, onde nesses levantamentos você vai buscar dados históricos da sua equipe. A gente está falando aqui da liderança de equipe, então não adianta você ter a preocupação de buscar os resultados da operação como um todo. Essa não é a sua responsabilidade, né? A sua responsabilidade é garantir ali o teu pedaço muito bem feito, de maneira estruturada. Então, quando você levanta dados históricos, em média, 3 meses,
Mas no método, eu vou te ensinar qual é a necessidade. Então, vamos supor que nós estejamos ao vivo fazendo uma mentoria, e nessa mentoria você me traz uma situação específica da sua equipe. Quando você me trouxer essa necessidade, eu vou conseguir te ajudar a identificar se 3 meses é o tempo suficiente para esse levantamento, para a gente ter um diagnóstico que você precisa, né? Então, pode ser 3 meses, pode ser que esse levantamento seja feito de 6 meses, 1 ano, né? Eu, por exemplo, teve uma época da minha jornada como líder que eu assumi uma equipe que era nova, eu não conhecia nem a operação e muito menos aquelas pessoas. Então, o que eu fiz? Eu levantei o histórico anual. Eu puxei o histórico de 1 ano para eu conseguir acompanhar toda a linha do tempo desta operação e aí sim eu ter precisão nas tomadas de ações que eu faria dali para frente. Então, isso é muito relativo, tá bom? Em média, você levantando 3 meses, você já consegue ter uma ótima visão dessa linha do tempo, se a equipe evolui, se a equipe tem desvios mês a mês. Então, em média, 3 meses já é o suficiente. Mas avaliar o cenário, ele é fundamental, tá? Você vai conseguir usar como parâmetro os resultados já realizados. Qual que é a vantagem disso? Quando você se baseia nos resultados realizados da sua equipe, você faz com que as contestações por parte deles, quando você coloca um compromisso, estabelece uma meta, seja minimizada. Sabe por quê? Porque você vai poder mostrar. Então, quando você mostra uma evidência contra fatos, dificilmente alguém vai ter argumentos. E aí você vai mostrar, olha, você já realizou. Tá vendo aqui no mês tal? Você realizou até mais do que o que eu estou te pedindo no mês atual. Então, você consegue ter parâmetros, né? Você vai demonstrar que você tem conhecimento de causa, porque quem está lá no dia a dia, quem está lá na PA, ele simplesmente acha que você cobra porque você tem um crachá, porque você é chefe. Mas você vai mostrar que não é bem assim. Você está cobrando com base num histórico que você levantou e que tem um fundamento ali por trás. Percebe a diferença? Então, você começa a fazer com que essas pessoas enxerguem você de uma maneira diferente. Olha o processo de transformação acontecendo, né? Inclusive da tua atitude. Você constrói um racional lógico. Existe um porquê, né? Eu estou tomando ação A, eu estou tomando ação B por conta de uma situação A que aconteceu. Então, existe um raciocínio lógico aí por trás de simplesmente você chegar lá e falar, galera, é assim que é a partir de agora. Isso não funciona mais. Então, você, principalmente nos tempos atuais, depois de uma pandemia, onde os líderes serão cada vez mais cobrados. Olha só, as empresas nunca mais serão as mesmas, né? Tanto que só não se fala em outra coisa a não ser um novo normal. Que novo normal é esse? Você vai precisar se preparar e ter atitudes diferentes para você conseguir obter resultados diferentes. Se você ficar pagando para ver, esperando para ver no que vai dar e achando com aquela ilusão de que as coisas vão voltar à realidade, esquece, galera, não vai mais. O país já sofreu um impacto muito grande, as empresas mais ainda, e principalmente você atuando dentro de um setor que é considerado como essencial, né? O setor de atendimento ao cliente, ele é responsável pela grande parte da maioria dos empregos, é um dos maiores empregadores do nosso país. Então, olha só o contexto que você está inserido. Então, construir um raciocínio lógico e você ter fundamentos naquilo que você faz, ter um método claro de atuação, você conseguir falar com a sua gestão imediata embasado, vai ser cada vez mais exigido e até esperado pelas empresas. Então, se você ficar aí olhando a banda passar, com certeza você vai pagar um preço muito alto lá na frente, hein? Mais do que nós já estamos pagando hoje. E com esses levantamentos, você vai conquistar e fortalecer a sua credibilidade perante a sua equipe, né? Por conta de todos esses fatores que eu já relacionei aqui. Então, o que é importante quando você faz um levantamento? Você precisa definir prazos. Isso significa que se você depende de alguma área para definir esses prazos, defina prazos muito apertados. Porque se você definir 2 dias,
muito provavelmente você vai ter esse resultado, esse levantamento, depois de 3 ou 4 dias. Porque a área, ela é organizacional, né? Ela não atende só a sua equipe, ela tem outras demandas. Então, a sua solicitação vai entrar numa esteira. E aí, você pode realmente atrasar todo o processo e a estruturação dos próximos passos do método. Então, defina prazos, combine o jogo, mas esses prazos precisam ser bem apertados, tá? Até para não comprometer o teu, né? Se não tiver área, você vai ter que garantir. E aí, tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado bom é que você não vai depender de ninguém para você levantar as informações. O lado ruim é que você vai ter que abrir mão de um tempo de estar ali à frente fazendo a gestão da sua equipe para você fazer esse levantamento. Você vai ter que fazer esse levantamento. Ou melhor, eu vou aqui me retratar, né? Você não tem que nada, mas você precisa encontrar o motivo de fazer esse levantamento, tá bom? Porque vai ser através dele que você vai conseguir desenvolver os próximos passos, beleza? Se não tiver área... Opa, já falei desse. Se não tiver o histórico, aí é uma situação um pouco mais delicada, porque existem empresas que são pequenininhas, que estão começando, né, que estão sendo estruturadas ainda, e inclusive em fase de contratação, de reposição de pessoal. E aí, o que vai acontecer? Você não vai ter esse histórico, seja por uma área, né, muito menos por uma área, porque se é uma empresa pequena que está começando, se estruturando, você não vai ter essa área. E aí, você vai ter que criar este histórico. Então, você não vai ter o histórico passado, mas a partir do momento que você estabelecer que você vai querer começar a atuar de uma maneira diferente, você vai precisar construir esse histórico. Nem que seja, galera, ó, na caneta, no Excel, né? De alguma maneira, você vai ter que acompanhar hora a hora os resultados da sua equipe para você definir os indicadores que você vai consolidar e aí, daí a 3 meses, né? No seu caso, não é para trás, você vai criar esse histórico futuro. Se você não tiver histórico, construa, tá bom? Não use qualquer tipo de desculpas para você deixar de fazer o que tem que ser feito. Quem quer, faz. Quem não quer, arranja desculpas. Então, não seja você um profissional que vai ficar dando desculpas, né? Feito os levantamentos, nós vamos para a parte de análise. Então, por que a parte de análise ela é tão importante? Analisar para você entender o que está por trás daquela informação. Então, pensa, eu vou pegar aqui o exemplo complexo que eu dei, né? Você não tem histórico passado, você está construindo histórico para frente, só que o que vai acontecer dali a 3 meses, você não vai lembrar mais o que aconteceu há 3 meses atrás. Então, é muito importante que você pare o tempo, que você analise, porque é só através dessa análise que você vai entender as variações que aconteceram mês após mês, tá? Com base nessa análise, você vai definir, então, os próximos passos. E quando eu falo em definir os próximos passos, é você definir compromissos, por exemplo, né, que sejam realmente tangíveis. Dependendo do modelo de negócio que você trabalha, você estará à frente de uma operação que tem metas que são muitas vezes inalcançáveis. E quando você analisa as informações e você entende essas variações históricas, você começa a ter como referência o melhor mês, que não necessariamente foi o mês de entrega de metas, foi o melhor mês. E aí, o que você faz? No mês atual, você estabelece um compromisso superando aquele melhor mês, mas que vai demonstrar uma evolução. Você entende o quanto isso vai ser positivo para você? Porque se você coloca essa informação histórica num gráfico, esse gráfico ele fica numa curva ascendente, né? Então, vai te dar uma visibilidade realmente muito bacana. Quando você define compromissos que são tangíveis, né, com base no melhor mês dessa pessoa, você vai demonstrar que é possível ela se superar. Não necessariamente entregar as metas, porque muitas vezes as pessoas elas desanimam, elas se desmotivam, porque elas sabem que não vão conseguir alcançar as metas, mas que o líder também não teve a sensibilidade de oferecer outros desafios para ela, como compromissos, por exemplo. Então, é muito importante essa etapa.
Porque quando você estabelece compromissos, que é diferente de metas, você vai desafiar todas as pessoas. E em um dos passos aqui, que eu vou entrar no detalhe, você vai perceber que é incrível quando você agrupa essas pessoas, e aí você tira aquele lance de que, eu tenho aqui um grupo de pessoas que entregam, tudo que eu peço, ele vai lá e entrega, essas pessoas recebem elogios, reconhecimentos, e você tem lá um grupo de pessoas que fica só olhando tudo isso, porque não tem potencial, não tiveram as habilidades desenvolvidas por você, que é líder de equipe, para conseguirem também entregar e se superarem. Então, essa divisão ela é muito interessante, essa parte da análise ela é muito interessante, porque ela vai permitir você respeitar realmente, né, o potencial individual. Então, você vai olhar cada indivíduo dentro das suas particularidades e respeitando as suas limitações, porém estabelecendo compromissos que vão desafiá-las. E é isso que vai fazer essas pessoas se sentirem importantes, né? Elas se sentirem parte de todo esse processo, tá? Quando você faz discursos direcionados, você faz discursos que se tornam atrativos para as pessoas da sua equipe. Então, olha a importância de você analisar os resultados individuais e adequar os seus discursos para as necessidades e o potencial de cada uma das pessoas. Todos nós temos lados bons e temos lados ruins, ou não tão bons, né? E você, como líder, precisa ter a maturidade de saber explorar isso de uma maneira única, né? Cada ser humano é único. Quando você faz a parte da análise, você precisa, como líder de equipe, fazer cobranças de maneira muito consciente. Não que as cobranças dos resultados, eles não possam ser realizados. Só que você passa a ter uma forma muito consciente de cobrança, né? As pessoas mudam o conceito. Elas não falam assim, putz, lá vem o chefe que cobra. Não, elas vão olhar você como uma pessoa que cobra, mas da maneira certa. Isso que é a grande sacada. Então, menos ações superficiais e você passa a ter mais ações estruturadas, embasadas. Olha só que coisa linda, né? Então, assim, entenda que você simplesmente falar, vamos lá, galera, pessoal, falta tantos para bater a meta. Fulano, você tá zerado. Gente, ninguém aguenta mais esse tipo de gestão, esse estilo, né? Esse modelo de gestão. Já está ultrapassado, já era, não funciona mais. Você precisa ser um líder consultivo, que vai levar para a sua equipe o caminho que eles precisam para chegar nos objetivos. Entenda isso de uma vez por todas, principalmente agora nesse momento, né? Você vai passar a ter, por consequência, mais credibilidade das pessoas da sua equipe, sabe? Então, assim, eles não vão olhar simplesmente você ali como um chefe, uma pessoa que tem um crachá mais do que eles e está ali para mandar e eles para obedecerem, sabe? Então, assim, você começa realmente a ter o crédito deles. Quando você fala, você vai perceber que eles vão dar a devida atenção porque eles confiam no seu direcionamento. E aí, por parte da empresa, você começa a ter uma visibilidade profissional diferente, muito positiva. E é isso que vai fazer você ter uma visão mais ampla do negócio, né? E das oportunidades também, porque quando você começa a se preparar para as oportunidades, é como uma roupa, né? Que começa a ficar apertada, você começa a ficar incomodado ali no estágio que você está e, naturalmente, você vai buscar um estágio maior, tá? E, acima de tudo, você vai ter muito mais facilidade para você conseguir ter os diagnósticos. Você vai começar a perceber que analisar e você conseguir encontrar a causa raiz de um determinado problema não é tão complexo assim. Beleza? Vamos agora, então, para o terceiro passo. Esse passo, ele é o último da etapa de você entender o seu estado atual. Eu estou falando agora do agrupamento e eu, particularmente, amo essa etapa. Quando você levanta o histórico, quando você analisa esse histórico, com base em todos esses pontos que eu já te relatei, você vai agrupar as pessoas da sua equipe. E no que isso é importante, né? Por que agrupar as pessoas da sua equipe realmente
é importante. Como, né, você vai conseguir ajudá-los? Você vai dividir por grupos de potenciais e de necessidades. Então, o que isso quer dizer? Que quando você agrupa de acordo com esses potenciais e essas necessidades, você demonstra o respeito pelo indivíduo. Eu falei, inclusive, sobre isso no passo anterior, né? Você vai facilitar o desenvolvimento de um plano de ação. Você vai começar a cobrar os grupos de maneira que eles possam realmente entregar aquilo que você está cobrando. Então, cobrar por cobrar não faz o menor sentido mais, né? Você não vai mais superdimensionar para uns e subdimensionar para outros, porque isso acontece de maneira recorrente dentro das equipes, nas centrais de atendimento. Quando o líder percebe que ele tem um grupo de pessoas que entregam resultados de maneira realmente sustentável, sabe o que esse líder faz? Esfola esse grupo. Ele pede mais e pede mais. Por quê? Porque ele vai ter um outro grupo de pessoas que vai entregar sempre a menos, sempre abaixo do resultado. E aí você quer compensar o teu resultado da equipe, o teu resultado como líder, que é a média dessa equipe, você quer compensar esfolando aquelas pessoas que sempre entregam. E aí o que acontece? Você desmotiva um determinado grupo e você deixa um outro numa zona de conforto, né? Porque sabe que você vai dar algum jeito e que não vai ser cobrando quem tem que ser cobrado para entregar os seus resultados. Então, você para de trabalhar com médias. É importante, em algum momento você vai olhar as médias, por exemplo, o teu resultado é a média do resultado das pessoas, da sua equipe, mas você vai ter uma execução muito mais assertiva como líder, né? Porque você vai olhar o indivíduo, você vai olhar cada grupo de acordo com as necessidades que cada um deles tem, não mais a média geral da equipe, que, como eu falei, superdimensiona para uns e subdimensiona para outros, tá? E aí você passa a entregar os resultados de maneira mais consistente e começa todo o processo de engajamento da sua equipe, que é a parte mais linda, mais incrível, né? Isso tudo vai fazer o quê? Facilitar a tua gestão. Você, como líder, vai perceber que você vai começar a ter mais facilidade de desenvolver ações e de desenvolver e capacitar mesmo as pessoas da sua equipe. A tua gestão, ela passa a ser uma gestão diferenciada, ela passa a ter uma equipe mais focada, e aí você começa a ter uma equipe mais envolvida nas entregas dos resultados e divide a responsabilidade, né? Você para de carregar aquele peso nos teus ombros somente e você divide as responsabilidades de acordo com o potencial que cada um consegue realmente entregar. Então, quando você passa por essas 3 etapas, você já estará com o entendimento claro de qual é o teu estado atual. Aí, a partir desse entendimento, dessa clareza de qual é o seu estado atual, você passa para a etapa seguinte. É a partir da criação de um plano de ação bem estruturado que você vai começar a trabalhar em cima desse plano e aí sim desenvolver as habilidades que você precisa ou fortalecer aquelas que você já faz bem, mas que pode ser melhor, né? Pode ser melhorado. Com o plano de ação, nessa etapa, você vai perceber, aos poucos, que você vai ter mais facilidade com o processo para a elaboração dos planos. Você vai conseguir organizar as ações por necessidades, né? Porque você já agrupou as pessoas, então, agora o meu foco vai ser desenvolver as ações de acordo com cada um desses grupos. E aí, você vai ter assertividade nessas ações. Você não vai mais fazer um plano de ação para a sua equipe, onde você vai ter lá uma pequena parte das pessoas que vão conseguir dar retorno desse plano e a grande maioria não. E o pior, né? Você nem saber por que essas pessoas não conseguiram entregar. E o bacana de você agrupar é que você consegue gamificar as ações dentro da sua equipe. E com isso você começa a trazer um clima gostoso ali de trabalho, mesmo diante de metas. Então, é possível. Você vai utilizar muito mais percentuais do que números absolutos. Porque o percentual, ele vai
equalizar, né, as pessoas da sua equipe. Olha que interessante. Quando você fala assim para um fulano, sua meta são 5, e para um outro, tua meta são 2. Né? Vou falar aqui de vendas, vou dar um exemplo de vendas. Então, você tem o teu colaborador A, que tem 5 vendas como meta. E o B, ele tem 2 vendas como meta. Só que, se o teu colaborador A entregar as 5, ele bate 100%. Se o B entregar 2, ele bate 100%. Então, quando você começa a falar por percentuais de entregas e menos por números absolutos, você coloca todo mundo equiparado, você coloca todo mundo de uma maneira equilibrada. E aí você não vai dar margem para que surjam aqueles comentários do tipo, só fulano consegue. Fulano conseguiu porque tem menos na meta. Enfim, então, o resultado individual, o número absoluto, você vai falar para quem tiver que falar. Agora, no coletivo, você vai falar muito mais em percentuais de entrega. Vamos supor que você está lá fazendo uma gamificação na sua equipe, você estabeleceu um compromisso para cada um dos grupos. E aí você tem o grupo A e o grupo B. Grupo A com 50 vendas para ser entregue, porque é um grupo que você, através da análise, através do levantamento que você fez, você descobriu que o potencial dele é entregar 50 vendas, e este grupo, ele tem um potencial para entregar 100 vendas. Então, todos eles vão sair em busca dos resultados, né? O foco sempre vai ser o resultado. Mas quando esse grupo entregar 50 vendas, ele bateu 100%, e você vai conseguir, a cada hora, alimentar a tua equipe dizendo, galera, o grupo A está projetando 100% de meta, o grupo B está projetando 90%, bora lá, gente, acelera aí, percebe? Então, você começa realmente a dar, a fazer uma comunicação que para a tua equipe vai fazer muito mais sentido. Eles não vão ficar se comparando, eles vão comparar percentual com percentual. E quando a regra do jogo está clara, para eles vai ser muito transparente toda essa brincadeira muito séria, né? Na busca dos resultados. Então, você vai perceber que é um momento muito gostoso, assim. E aí, aqui no 6º item, eu coloco que você vai garantir diagnósticos claros, ajustar os desvios e corrigir as rotas ao longo do mês. Porque a grande sacada é você ir acompanhando o teu plano de ação, corrigindo essa rota dentro do mês. Dentro de um mês você tem 4 semanas, cara, o teu plano tem que ter 4 fases. E todos os dias você, como líder, vai precisar olhar como é que está essa projeção e corrigindo a rota. Nice, como que eu vou corrigir essa rota? Você vai ter, lembra, análise, e você vai ter o histórico do realizado de cada uma dessas pessoas para você saber quais dessas pessoas estão desviando os resultados. E aí, através disso, você vai conseguir corrigir as rotas. Olha só que legal, né? Você vai evitar ter retrabalhos. Gente, vamos combinar? Não há nada pior na vida de um líder de equipe do que os retrabalhos. Se não bastassem as atividades que você já tem para cumprir, se não bastassem as demandas do dia a dia, se você ainda gerar retrabalho, pelo amor de Deus, né? E vai chegar no final do mês de uma maneira muito mais assertiva e principalmente nos fechamentos do mês, né? Você vai conseguir realmente ter fechamentos sem você, de repente, se frustrar, porque você já vai fazer um acompanhamento muito mais efetivo ao longo do mês. Isso que é o legal dessa etapa do método. E o que eu uso como base, né, para criar e para estruturar esse método? O 5W2H. Por quê? Porque como a metodologia 7 em 30, ela tem como base a ferramenta PDCA, automaticamente o 5W2H estará dentro dos passos, né, dentro da metodologia, ela não poderia ficar fora. Então, existem outras ferramentas, né, para você criar, para você estruturar planos de ação, mas particularmente a ferramenta 5W2H, ela é uma ferramenta muito simples de ser alimentada e de ser acompanhada. Então, o 5W2H, ele vai te permitir planos de ação simples e muito eficiente. É um plano que vai dispensar explicações. Quando você fizer uma apresentação de resultados, por exemplo, você vai poder falar, eu trouxe aqui um 5W2H, eu criei meu plano de ação,
e automaticamente as pessoas já vão saber o que é, né? Do que você está falando. Inclusive, nas minhas mentorias, eu entrego pronto, né? Para os meus líderes que seguem o método 7 em 30, simplesmente alimentar esses passos. Então, isso que é o bacana. Uma vez que você estruturou o plano de ação, você passa, então, para a fase de estruturar os feedbacks de cada um desses grupos que você já montou lá em cima. Você vai definir, no máximo, 2 problemas por grupo. E claro que diante de um contexto que o líder de equipe tem, diante de tantas necessidades, você vai ter muito mais do que 2 problemas para você resolver. Mas calma, né? Lembra, é um passo a passo. Você vai uma etapa de cada vez. E aí, quando você define os 2 principais problemas de cada grupo, não é de cada pessoa. Então, primeiro a gente vai no macro de cada grupo. E aí, você vai definir esses 2 problemas e elencar, no máximo, 3 tópicos que vai falar de cada um desses problemas. Não sai do foco, tá? Então, vamos lá. Você vai definir 2 problemas e para cada um desses problemas, quais são os tópicos que você vai atuar? E é com base nessa definição, com certeza, ter uma comunicação muito assertiva. Olha só que interessante, quando você tem uma comunicação assertiva, você transmite e tem um melhor entendimento das pessoas, né? Você faz com que essas pessoas, de fato, entendam aquilo que você quer transmitir. E o melhor, sem ruídos nessa comunicação. Você não tem falhas que vão gerar impactos ali nas suas entregas, né? Naquilo que você definiu como plano, que você estabeleceu como metas dentro desse plano que você estruturou. Você vai conseguir perceber naturalmente um maior engajamento da equipe e você vai ter comunicações que são direcionadas e que, acima de tudo, façam sentido para essas pessoas. Isso que é o bacana, né? Então, tenha certeza que vai muito ao encontro da sua necessidade como líder de equipe. Você vai conseguir, eu tenho certeza, que se você seguir as etapas da forma que eu estou te propondo, você vai se surpreender com o que esse método é capaz de te proporcionar. Você vai começar ou recomeçar a jornada dos feedbacks. E qual que é a diferença, né? Quando você recomeça, significa que se você é um líder mais experiente, se você tem profissionais ali dentro da sua equipe que são pessoas mais experientes, você já faz, por exemplo, uma etapa de feedback bem feita, você vai recomeçar de acordo com o método que eu estou propondo. Se você é novo, é recém-promovido, ou você tem pessoas ali dentro da sua equipe que não estavam acostumadas, ou melhor, que já estavam acostumadas a receber feedback, mas você chegou como recém-promovido, ou você veio de fora, você vai demonstrar que você vai começar como tem que ser, da maneira certa, seguindo o método, seguindo uma etapa, estruturado da maneira que tem que ser, né? Quando você tem uma equipe que está, de certa forma, acostumada com seu estilo de gestão, e pode até ser que você faça uma gestão bem feita, mas você vai colocar essas pessoas, de alguma maneira, numa zona de conforto. Então, quando você recomeça com uma forma totalmente nova de atuação, você, sem dúvida alguma, vai oferecer para a sua equipe uma nova forma, né? Eles vão conseguir enxergar novas possibilidades. E para quem, de repente, não estava acostumado, você oferece uma filosofia de trabalho em equipe. As pessoas começam a perceber que a sua atuação não é mais para o fulano que só bate meta. E aí você tem aquela percepção da sua equipe, que pode até ser errada, mas que a sua atuação gera neles esse sentimento de que o queridinho do fulano, o fulano é o queridinho do supervisor, do coordenador, né? Então, quando você começa a realmente envolver as pessoas da sua equipe numa forma diferente de atuação, você tira esses paradigmas, esses sentimentos que trazem resultados muito negativos, né? Que criam um clima de trabalho muito tóxico ali, para você e para as pessoas que você lidera.
Sem falar que você passa a envolver, né, as pessoas diretamente, você começa a ter realmente uma proximidade, você gera um nível de confiança e, consequentemente, um nível de engajamento fora da curva. Assim. Realmente você vai experimentar algo incrível, eu tenho certeza disso. Porque foi assim comigo, foi assim com vários líderes que eu ajudei, e não vai ser diferente com você, eu não tenho dúvida. Chegamos, então, à etapa final, né, desse passo a passo. Com a retroalimentação do método, que é o 7º passo, você vai conseguir simplesmente, semanalmente, atualizar as informações. Então, esse ponto aqui é muito importante, tá? Como você fez todas essas etapas, e olha que incrível, o método, ele é tão simples. De repente, assim, falando, parece que é complexo, mas, gente, é muito simples, eu te asseguro isso. As 6 primeiras etapas, os 6 primeiros passos desse método, você vai conseguir implementar na primeira semana do mês. A partir do final dessa primeira semana, você já entra nessa 7ª etapa, que é a retroalimentação do método. E aí, semanalmente, você vai precisar munir a sua equipe com as informações, tá? Então, cada grupo já estará lá com os compromissos estabelecidos, eles já terão as expectativas, você já gamificou, já deu o ritmo que precisa, agora eles precisam saber como eles estão indo. Então, essa retroalimentação que você vai fazer semanalmente, ela é primordial para a manutenção do método, né? Você vai reportar o resultado da sua equipe de maneira coletiva, e nessa parte aqui, sem citar nomes, tome muito cuidado com isso, porque, né, por conta das exposições que não podem acontecer. Então, você vai reportar. Olha só que empoderamento, né, você vai dar para as pessoas da sua equipe. Poxa, o meu supervisor está reportando as informações para mim. Inclusive, use esse tipo de palavras, né, faz muito bem. Você vai estimular a competitividade saudável e não aquela competitividade canibalista, né, onde um quer ser mais do que o outro e gera realmente um clima muito tóxico dentro da sua equipe. E você vai conseguir reservar um período do dia. É muito importante que você reserve um período do dia para você conduzir os feedbacks individuais. E aí, essa parte é jogo rápido. Por quê? Porque como você vai retroalimentar cada grupo de maneira coletiva, é muito importante que você pegue os carinhas lá que estão desviando e, ó, olho no olho. E aí você mostre que, ó, o resultado que eu falei coletivo, que a equipe está projetando entregar, a equipe de fato está. Mas vamos aqui olhar o teu resultado individual e aí você mostra o quanto essa pessoa está desviando do resultado da média ali do grupo que ele está. Nessa parte é importante você comparar a média da equipe com o resultado individual, porque daí você vai dar clareza para ele perceber aquilo que você está falando, né? Então, seja objetivo, seja muito direto nesses feedbacks e o foco é KPI. Então, se você está ali falando do indicador A, é o indicador A que você vai falar naquele feedback. Por que eu estou frisando isso? Porque muitas vezes pode ser que você tenha lá um colaborador que tem problema de postura. E aí você quer aproveitar aquele feedback para falar, além do resultado, também da postura. Não é o momento, tá? Aquele momento é o momento de você falar do KPI. Então, o teu foco será voltado àquele resultado, beleza? Não desvia isso, porque é um detalhe que faz toda a diferença. E o último ponto desse passo não é o momento, olha lá, tá vendo? Tô até aqui, ó, não é o momento de conversar, mas de retroalimentar os resultados. Então, da mesma forma que você vai ter o foco no KPI que você definiu ali como compromisso, você não vai desviar o foco para falar de nenhum outro assunto naquele momento. Se de repente dei o feedback, jogo rápido, mostrei onde ele precisa melhorar, o que ele tem que fazer para, né, evoluir, esse cara vai voltar, você vai começar ali tua rotina de trabalho e no momento oportuno que você definir como mais apropriado, aí sim você vai chamá-lo e vai falar dos outros assuntos que são importantes para você desenvolver, né, os pontos e os gaps que esse profissional tem. Beleza? Quando você retroalimenta, toda semana você vai falar com o teu colaborador aquilo que ele precisa ouvir. Vai chegar um momento que ele vai fazer nem que seja para você não precisar falar mais.
Então, funciona e funciona muito. Você vai atribuir responsabilidades, você transmite respeito e conquista respeito, você dá direcionamentos que são muito mais claros e assertivos, além de garantir a manutenção do método. Então, se você desenvolver, por exemplo, os 6 passos anteriores, mas você não garantir a manutenção, de nada vai adiantar. Então, por isso que eu falei e insisto, você conseguir estruturar o método é mão na massa, né? É mão na massa, é você realmente abrir mão de um tempo, onde talvez até para você estabelecer os critérios, para você entender como funciona, o primeiro mês de implantação não seja um mês que vai trazer para você grandes resultados, mas tenha a certeza de que quando isso entrar no DNA da sua equipe, ninguém vai te segurar mais, tá bom? E depois que você passa pela etapa do estado atual, você chega lá e desenvolve as habilidades certas, conquistando as oportunidades, você finalmente chega no seu estado desejado. Então, fazendo uma analogia aqui muito rápida, imagina que alguém chega para você e fala assim, como líder de equipe, o que você deseja hoje? Pensa aí com você. Né? Se alguém fala assim, o que você gostaria de ter, né, que você ainda não tem? Eu gostaria de bater metas com a minha equipe. Se bater metas com a tua equipe é o teu estado desejado, significa que no teu estado atual você não bate metas. Então, para você conseguir bater as metas, automaticamente você vai ter que desenvolver as habilidades certas e enxergar as oportunidades que vão surgir para você. Só que muitas vezes a gente não consegue isso sozinho, né? E aí, por isso, a importância de uma mentoria, de você ter uma pessoa que vai olhar de fora e que vai ali, te direcionando o caminho nessa trilha para você chegar realmente na alta performance, tá bom? Então, vamos agora voltar. Vou tirar aqui da tela. Voltei. Então, galera, assim, o método 7 em 30... ele é para 2 perfis de líderes. O primeiro perfil é aquele líder que ele é recém-chegado à liderança. Aquele líder que quer começar da maneira certa, que ele não quer mais ouvir falar como faz. Ele quer aprender, chegar lá no campo de batalha dele e executar da maneira certa. E ele serve também para um outro tipo de líder, que são aqueles líderes mais experientes, mas que por alguma razão não conseguem entregar resultados de maneira sustentável. E isso é uma consequência de você talvez não ter um engajamento adequado dentro da tua equipe. Eu verdadeiramente acredito que a liderança de equipe é o cargo mais importante dentro do call center. E dentro da empresa, né? Dentro de qualquer empresa. Porque quando a gente se torna líder, galera, e isso é muito importante você ter muito claro, a gente muda a vida de pessoas. A gente tem um trabalho social muito importante. E não só um trabalho social, até pessoal, né? Vidas, você oferece possibilidades para essas pessoas. E possibilidades de ganharem mais dinheiro quando batem meta, né? Ou se você atua no modelo, por exemplo, de operação que não tem metas, que não tem comissão, né? Tinha me fugido a palavra aqui. Você vai oferecer para essas pessoas possibilidades de se sentirem respeitadas, de sentirem orgulho em fazer parte de um serviço que é considerado essencial dentro do nosso país. Você vai receber feedbacks, acredite, porque era o que acontecia comigo, né? De relatos de pessoas que conseguiram gerar transformação dentro da casa deles, na família deles, né? E você passa a ser referência, essas pessoas, inclusive, elas passam a ser referências para os filhos, para as pessoas que rodeiam ele. Então, eu de verdade acredito que, com esse método, eu vou conseguir ajudar a melhorar o Brasil, desenvolvendo líderes de equipe e, principalmente, agora, através do digital. O digital não tem escala, onde eu consigo realmente alcançar um volume de líderes em todo o nosso país, né? E até muito além. Mas, se eu conseguir mobilizar o nosso país, eu já estarei, assim, realizada. Então, agora que você já sabe o caminho, você precisa fazer parte de uma comunidade. E não é qualquer comunidade, né? Em qualquer grupo. São comunidades de pessoas que têm objetivos comuns.
Um dos meus mentores, né, eu faço um curso de gestão de alta performance, ele fala que aves da mesma plumagem voam juntas. E de verdade eu acredito muito mesmo nisso, porque você não consegue fazer as coisas sozinhos, né? Ou se você conseguir, demora muito tempo. Então, por que não fazer parte de uma comunidade de pessoas que realmente buscam os mesmos objetivos que os teus? A gente consegue, quando estamos juntos, ir muito mais rápido, né? A troca de ideias, os problemas que normalmente você traz e que outras pessoas oferecem algumas soluções, é muito rica essa troca um para o outro. Então, se você não tiver, na verdade, rodeado de pessoas que têm os mesmos objetivos, que saibam das dores que você está passando, que vivem os mesmos cenários que você, fica muito mais difícil. As chances são que, em algum momento, você vai desistir, né? Você vai desistir do seu sonho. E aí, você vai precisar de muito mais esforço, né? Então, eu quero realmente que você entenda isso. É muito importante que você tenha feedbacks de pessoas que vivem, que passam pelas mesmas angústias, né, e dificuldades que você. Então, cada etapa de como colocar em prática, trocando nessa vivência com outras pessoas, é muito importante, principalmente nesse momento que nós estamos atravessando, né? Então, você vai se deparar ali com pessoas que passou ou que vão passar, e você vai ter respostas que são muito mais fáceis, porque você não estará mais sozinho nessa jornada, né? E a grande verdade é que quanto mais você aprende, mais você descobre que menos você sabe. Essa é a grande verdade, né? E é por isso que existem etapas, existem passos para você seguir, mas claro, você precisa dessas pessoas com você, né? Porque quando você estiver numa determinada etapa, você vai ter outras pessoas que já passaram por ela e vão conseguir te ajudar, vai te direcionar, vai te dar uma ideia diferente. Então, é por isso que esse movimento, #Bora Pra Meta, é tão importante. Então, eu já estou aqui finalizando, mas quando você ver alguns líderes que vivem as mesmas dificuldades que você vive, né, fazendo acontecer, então você realmente começa a acreditar. E principalmente nos dias de hoje, né? É muito importante você acreditar. E é aí que o movimento começa a acontecer. Eu pratico isso. Eu ensino outros líderes de equipe a colocarem em prática também. Então, não é qualquer pessoa que está falando, né? Eu estou, assim como você, o dia inteiro no campo de batalha. Eu sei o quanto é difícil, o quanto é árduo. Né? Eu estou lá fazendo as coisas acontecerem, testando o que funciona, para te oferecer o melhor que um método pode oferecer para um líder de equipe. Então, você tem a chance de aprender com alguém que simplesmente só fez isso, né? Então, assim, nos últimos 15 anos, eu me dediquei a isso e continuo fazendo todos os dias uma experiência após outra de ensinar líderes de equipe como você. Pense em tudo isso, seja uma referência para você, para as pessoas da sua família, para as pessoas que você lidera, tá bom? E isso é muito sério, sabe? Isso que eu tô falando. Porque muitas vezes a gente deixa de ser referência para a própria família, você não sai do lugar, e tudo isso por causa de uma decisão. Então, pensa bem, tá bom? Eu quero que você realmente reflita para você não tomar nenhuma decisão errada que possa impactar não somente a sua vida, mas a vida de todas as pessoas que estão aí ao seu redor, né? Seja a sua equipe, seja na sua vida pessoal, tá bom? Então, galera, mais uma vez, gratidão. Obrigada por estar aqui comigo. Mesmo você que vai assistir o vídeo gravado depois, porque não esteve aqui na live. Obrigada pela atenção, galera. Até a próxima oportunidade, a gente se vê. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte: a dor passa, mas o legado que você vai deixar entregando metas sustentáveis fica.